acontece o seguinte. Acontece que tamo Ó, online na rede. Mais uma vez, senhor Guilherme. Tamo on mais uma vez. Pelas últimas vezes aqui, nesse anime, né? Por uma das Nesse últimas anime. vezes. Nesse anime aqui. Nesse ano, inclusive. Nesse ano. Falta pouco, hein? Esse ano é o último. É o último episódio? Não sei, que eu acho, não sei se são 11, se são 12, mas não é confirma já. Às vezes pode ser 13, a gente nunca sabe. Vamos ver se o My Anime List está dizendo a informação correta. Uhum. O último episódio vai ao ar dia 1º de janeiro ou dia 31 de dezembro, depende um pouco de onde você está assistindo. Uhum. Então, Entendi. fica para janeiro o último episódio de Faraway Paladin. Uhum. Veja só que beleza. Em algum momento de janeiro, primeiro dia que der. Exatamente. Eu pensei que as coisas todas elas iam acabar esse ano, mas realmente elas estão dando uma prolongada, né? A gente teve um episódio a mais, né? Por causa do recap. Mas foi aquele... não foi pra frente a história, né? Mas realmente teve um episódio a mais. A história em si não andou em nada, né? Exato. Mas eu acho que... E foi só pra realmente ganhar um tempinho, né, Fabião? Tempo de produção, ainda estamos num ano conturbado em produção, né? Então, eu acho que janeiro nem vai sair muito anime. Acho que comparado... Até essa temporada mesmo, a temporada anterior, janeiro, eu acho que tem um pouco menos de anime que vai lançar. Mas... coisa atrasa, né? Então ainda tá complicado, né? A situação de produção. Sim. Tanto que, tipo... pra quem assiste 86, teve 2 recap na segunda temporada. De tanto atrasada que tá a produção. É compreensível, né? Então a gente ficar uma semaninha a mais aí pra terminar o anime em janeiro, eu acho ok. Uhum. Pra terminar bem, né? Tipo, pra tentar usar o tempo, um tempinho a mais pra conseguir terminar o negócio de uma forma decente, ou pelo menos de uma forma menos maçante, né? Pros desenvolvedores e pros desenhistas, pro pessoal que trabalha aí na obra, né? Exatamente. Son Luffy aparece aqui, ele fala, e aí, beleza, só tem 2. O Bruno está atrasado e o Chico foi pego no multiverso, a gente não achou ele. No multiverso ou no metaverso? No multiverso, por favor. Eu fui assistir Homem-Aranha ontem, filmaço, inclusive, eu recomendo. Olha aí, todo mundo assistindo Homem-Aranha. E eu sou a única pessoa na galáxia que não acompanha filme de super-herói. É terrível, cara. Eu vou nos que eu quero também. O primeiro filme do Homem-Aranha eu não vi. E aí você assistiu o segundo e o terceiro, sem ver o primeiro. Caramba! Caguei. De boa? Suave. Caramba! Não é? Os caras fazem tanta... Os caras criam tanto conteúdo em cima de um produto da Marvel, principalmente de filme, que eu não preciso ver o primeiro filme mais. Quando lançou o segundo, eu já sabia a história inteira. Caramba! Então, vamos ver ali. Então, bom, recomendo. Recomendo, muito legal. Olha aí. O Son Luffy tá falando ele que ele ainda não viu ele ainda não assistiu. Eu não assisti o terceiro com o Electro Azul, não tive estômago. Eu não faço ideia do que você esteja falando. Eu não achei nenhum. Os Homem-Aranha que eu vi foram os do Tobey Maguire só. E eu vi... E eu não sei se eu vi... Eu não sei quantos filmes eram. Eu lembro que eu assisti o primeiro, com certeza, que é o do trem, né? E eu vi o do Venom. Então, o do trem é o segundo, eu acho. Ou é o primeiro? É o segundo. Não sei. Eu vi o do Venom também. Eu vi o do Venom lá, também. que ele fica emo. Eu não vi os outros dois do Andrew Garfield, falar a verdade, eu também não vi.
coisa. Mas, tipo, você acompanha os Vingadores, os heróis dos Vingadores e etc. Ah, eu vejo algumas coisas, mas eu não tenho... Eu não fico preocupado em acompanhar tudo, de saber de tudo. Eu falo, a série do Loki é muito importante. Eu falo, não vou assistir a série do Loki. Peço desculpas a quem se importa, mas eu tô zero a fim de assistir a série do Loki. Ah, mas você não vai entender nada. Eu assisto sem entender, não tem problema nenhum. O cara falou que estava chegando, ele estava falando a verdade, porque a gente foi invadido pelo nosso próprio participante. É que nem o pessoal de Dark Souls, né? É invadido. Aproveitando... Pata está nadando, está Menino chegando. Bruno. Diga. Estou tentando ligar a câmera. E você também foi capturado no multiverso, chegou um pouco atrasado. No meta? Sim. Você assistiu todos os, agora, 8 filmes do Homem-Aranha? Ou você pulou? Eu assisti todos os filmes do Homem-Aranha e todos os filmes da Marvel até hoje, séries também. Eu tô em dia. Nossa. A única coisa que eu não assisti tudo que é relacionado ao universo Marvel são os filmes do X-Men. Porque eu não assisti nem. Eu não assisti nem o Apocalipse, Não nem vejo. o que veio depois do Apocalipse, que é o da Fênix, né? Ah, isso eu não vi também. E nem Novos Mutantes. De resto, eu vi tudo que tem o nome Marvel e foi pro cinema. Não vejam, não vejam. Está desrecomendado o X-Men Apocalipse, que aquele negócio é terrível. Mas os Quartetos Tu sabe que Fantásticos também justo são por ser Marvel, ruim, eu tenho vontade de ver. Eu quero ver o quão fundo vai. Não, ele não é Já ruim. me conhece, né? Eu sei, mas ele não é ruim a ponto de falar, nossa, isso aqui precisa ser visto. O Quarteto Fantástico é Marvel também, não é? Sim, É, eu mas vi eu os não- dois. Eu não vi o segundo. novo, não. E... Os dois não, os três, no caso, né? Os dois antigos e o... Cara, olha só. O novo faz os antigos parecerem bons. Isso que é terrível, isso. Isso que eu gosto muito do ator que fez o Coisa, se eu não me engano. É o Coisa? Acho que o cara que fez o Coisa é um ator que eu gosto muito, mas eu falei, não vou ver isso aí, não dá não. Son Luffy tá mandando ali, mas estar no multiverso seria um Isekai? Depende. Se as pessoas passam de um multiverso para outro, aí é o Isekai. Se tem um multiverso e cada um fica no seu, não tem Isekai. E se for 3 Tom Holland, aí você cai? Então, o Andrew... Peraí, eu ia dar uma porra de um spoiler, então... Eu acho que você deu. Eu peço desculpas ao público. Desculpa, eu vou ficar quieto. Eu só queria fazer a piada de Você- 3 Tom Holland aí você cai porque é o mesmo personagem. Mas obrigado, Bruno. Parabéns. Mas você me fez escorregar. Aí Você me induziu ao erro. posso ter Queria feito isso. dizer que- Não foi intencional. Peço desculpas ao público. Eu assisti, sei lá, uns 2 filmes da Marvel até hoje e vários da DC, eu não sei porquê, só porque eu acho que eu gosto mais dos personagens. Ah, eu gosto mais dos personagens também, mas... O único filme bom da Marvel que eu vi foi Logan. Ah, sim. Não. Isso com Tá. certeza. Porque Logan é um filme objetivamente bom, né? Ele não é um bom filme de herói, ele é um Bom filme filme. bom, ponto. Ele é um filme bom que tem uns caras meio esquisitos. Entendeu? Ele funciona independente de ser filme de herói ou não, e isso é raro, entendeu? Sim. A maioria dos filmes de heróis são um pacotão de fanservice, que se você não é ligado com aquilo ali, o filme não vai funcionar pra você. O Son Luffy tá mandando ali, mas Sword Art Online é multiverso. Ele é, mas ele não é. E até onde eu lembro, ele era, mas não era, né? Porque assim, trocar de jogo não quer dizer que você trocou de multiverso, porque você tá com o Nerve Link lá, que é o. Ih, parei, tô no joguinho. Mas é um multiverso. Falar que não é, sim. tudo. É. Se você for parar pra pensar, assim nessa mesma lógica, Matrix são universos paralelos, só que um deles foi criado, entendeu? Sword Art Online é exatamente a mesma coisa. Inclusive, Algumas pessoas vão ficar extremamente ofendidas com o que eu vou falar agora, mas Ofenda. conceitualmente Sword Art Online e Matrix são a mesma coisa. Sim, exatamente. Só que um é bom. a diferença é que um deles é bom. O Fábio não dirá qual, né? Não direi qual.
Até porque Matrix é uma trilogia. Né? Então, assim, agora vai ter 4 filmes. Então, É a trilogia de 4 agora. a trilogia de 4 filmes, a gente sabe que o terceiro. Copiando o Douglas Adams. O terceiro ali é complicado, hein? Se bem que Sword Art Online tem uma temporada que é pior que Matrix Revolution, então. Não, fácil. Não é nem uma temporada, metade de uma temporada. É uma das coisas mais tenebrosas, assim. Sim, aquilo lá com certeza é pior que Matrix muito, Revolution. muito, então tá muito, tudo muito tranquilo. ruim. Então a gente empata, não direi qual é Sim. melhor. As pessoas gostam muito de falar de Sword Art Online, mas eu acho que ele é uma boa introdução ao mundo dos animes, assim. Para jovens adolescentes que querem começar a assistir alguma coisa. Sim. Tem... Lutinha, legalzinha, entendeu? Desnecessário, sexualização desnecessária Não, do personagem não, feminina. falando... É pro cara se preparar na hora. Se você assistiu Sword Art Online, é dali pra baixo. É verdade. É porque eu esqueço, é porque eu não vi o último arco. Eu também não, eu parei lá atrás. O que tem na minha cabeça é o Sword Art Online, tipo, primeira e segunda temporada, né? Uhum. Tem isso, ainda tem lá o foco na bunda da Shinon, né? Mas não é as coisas que vieram depois, né, no último arco, que são muito mais pesadas. Assim, né? Tá assim, ó, tá vendo isso aqui? Vai piorar. Fábio tem razão, Fábio tem razão. É uma boa introdução, realmente é uma boa introdução. Pela parte ruim, mas é uma boa introdução. Eu faço essa correção porque Fábio tem razão. Inclusive o Sonluf mandou uma melhor ainda, mas o corpo dele está no mundo dele. Então, o corpo dele está no mundo dele. Tem razão, ele não é teletransportado pra lá, né? Não. Eu espero. O Sonluf falou que ainda não assistiu o filme. Eu espero que eu não tenha dado. Ele falou que é só não falar mais. Não fale mais sobre isso que ele esquece. Ok, por favor. Então, o problema é. Sword Art Online e Matrix. Pode ter certeza, Sonluf, eu vou falar e você pode apagar. Eu vou apagar isso da sua mente e isso vai ser como nunca tivesse assistido. Não aconteceu, hein? Exatamente. Quem pegou a referência, pegou a referência. Quem não pegou a referência, talvez tenha economizado 3 horas pra assistir Vingadores Ultimato. O filme é longo. Sim. É muito legal, mas é longo. Puta que pariu. Vingadores Ultimato. Fábio, diga lá. Mas a gente tem um ponto importante aqui. É que Faraway Paladin tá chegando no fim, né? Tá chegando no fim, cara. A gente conseguiu enrolar um pouco aí pro Bruno chegar e porque não tem comentário pra ler. Falei, reclamei aqui agora ao vivo. É isso mesmo. O fim está um pouco menos longe do que era indicado inicialmente, né? Exatamente. O Paladino está longe, mas o fim está perto. A gente tá numa situação, inclusive, que a gente não sabe que dia é a live do último episódio de Faraway Paladin. Vai ser muito engraçado. Eu tenho comentários positivos sobre esse episódio, por mais que eu também, porque apesar de ser muito, muito texto, é um episódio diferente, né? Eu acho que não estamos contaminados pelo Chico. A presença do Chico aqui faz a gente ter comentários positivos sobre as coisas. Não, mas eu gosto. Eu gosto. Eu gostei Eu acho que esse episódio, inclusive... Não, eu quero só dizer uma coisa antes. Este episódio mostrou que, pelo menos momentaneamente, eu estava certo. Eu só quero deixar isso aqui. Eu acho que eu vou concordar com o Bruno, na verdade, no episódio que eu vou falar, que é assim, a graça de comentar anime semanalmente, de reagir, basicamente, a gente reage depois que viu, mas a gente tá aqui pra reagir e analisar, a graça de fazer isso semanalmente é pra episódios como esse. Onde tudo fica mais turvo e cinza. Você fala, agora eu ainda posso estar certo, mas você está tentando me enganar que eu tô errado, eu estou gostando. Num catadão esse episódio algumas coisas desse episódio podiam passar mais batidas, entendeu? Sim. Por acaso eu e Fábio vamos fazer muito disso, de coisas que nós notamos porque demos mais atenção ao episódio na quarta-feira com a Quatu. O Sonluf tá mandando ali. Vou parar só essa temporada. Acho que é Scarlet, né? Scarlet Nexus é muito melhor. Esse é do jogo, né? Esse é do jogo. Sim. E falaram que o anime é tão bom quanto o jogo e o jogo é ruim. Foi o que me falaram. Eu estou acreditando no que me falaram, eu não tenho opinião. Sonluf pode me dizer se eu estou errado, se ele jogou o jogo. Porque se ele falar que o jogo é igual ao anime, o jogo é bom. Mas falar que o jogo é ruim e o anime é igual ao jogo. Eu estou confuso. Eu desse jogo e eu não gostei também não do jogo. Mas o anime não me parece ruim, não. Como é que o jogo é sobre o que mesmo? Eu também não sei.
Você que Ele é um jogou, Guilherme. RPG. Não, eu joguei uma demo só. Uhum. Ele era um RPG que apareciam monstros de outro universo aleatoriamente no mapa e você ia evoluindo sua personagem. Entendi. Então, mas só tem uma coisa. O Solu falou, o jogo não é ruim, é tipo Devil May Cry. O Devil May Cry é bom ou o Devil May Cry é ruim? Inclusive, eu gosto do Devil May Cry ruim, só pra deixar isso. Não, olha só. A jogabilidade daquele jogo é boa pra cacete. Vou registrar meu protesto. Não existe Devil May Cry ruim. Existe o 2. O DMC não é ruim. É o 2, é verdade. Ele é ruim de verdade. Mas, fazer a correção da correção. DMC não é ruim. As pessoas não gostam do Dante adolescente, mas a gameplay daquele jogo é boa pra cacete. Aquele jogo joga bom pra cacete. Inclusive, a gente tem um problema. Porque Bayonetta é melhor que Devil May Cry, mas é tipo Devil May Cry, só que é melhor. Bayonetta 2, sim. Bayonetta 1 eu acho meio quebrado, mas o 2 ele é um dos melhores hack and slash já feitos. Então, na história dos hack and slash já feitos. Então, só que a gente entra numa questão que ele não tá aqui para discutir jogo, a gente tá aqui para discutir discussões entre um herói e um príncipe. Clérigo também tem muita discussão. Tem aventureiro, tem clérigo, tem príncipe. Isso é quase um setup, o primeiro aventura na mesa de RPG, eu estou achando maravilhoso. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não disse que é bom, isso está acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente começa... É um episódio bem diferentão mesmo, né, Fabião? Ele é um episódio que a gente entra numa situação... Eu gosto que o Guilherme tem adjetivos diferentes para não falar que ele achou chato. Ele é diferentão. Ele é... Só uma coisa, para fechar aqui. Ele falou, Bayonetta é cópia... Culpa do criador. Não é só cópia, que é o mesmo cara. É o mesmo cara, ele trabalhava fazendo DMC e aí falou: vou fazer o meu próprio DMC com drogas e bruxas. Com drogas e bruxas, acho que foi mais ou menos por aí. Uma outra coisinha a mais, mas melhor não entrar muito nesse assunto. Então, acontece. Inclusive, Bayonetta é por causa de DMC, que é um Resident Evil 4 que deu errado. A Capcom é muito maluca, eu adoro essa empresa. Sim. Mas a gente tá falando em conversas muito malucas, enquanto o príncipe ainda explica o porquê é plausível ele escolher matar o menino Will. Né? E toda a explicação que a gente teve semana passada, tipo, faz todo sentido, eu sou um cara estranho, eu tô aqui pedindo um exército, nada faz o menor sentido, o mínimo que ele espera, que eu posso esperar é que o cara queira me matar, né? Inclusive, é fácil, segundo o príncipe, porque a gente fala, quando a gente viu, você morreu envenenado. Desculpa. Opa, nem vi, foi mal. Se o templo não ajudou, a culpa não é minha, eu sou só administrador. Só tô fazendo meu trabalho. Então, eu tava aqui administrando. Se o moleque tava envenenado, o moleque chegou envenenado, a culpa não é minha. Você quer que eu faça o quê? Também fazer check-up no cara antes de fazer uma reunião? Não dá, né? Fazer um teste. É tipo teste Covid, né? Antes da reunião. Não tem teste rápido de envenenamento de luta pós-Wyvern antes dele entrar na minha sala. Ele devia ter feito teste rápido depois da luta. Aí também não dá, né? Ok. Seu príncipe, acho que faz sentido. Mas era aquilo que a gente estava discutindo semana passada mesmo, né? Que a treta que ele teria com aquilo ali é o fato de o cara querer montar uma milícia no território dele, né? Que é uma situação complexa, né? Eles resolveram a nossa live inteira em 2 minutos de diálogo, o que é bom, na verdade. É verdade. Mas esse diálogo nem é o diálogo que eu gostei mais. Não, ele é o primeiro, né? Porque a gente entra pra começar a ficar bom quando o bispo invade, né? Fala, o cara dá pesada na porta assim, pá! Botou o dedo na cara do príncipe e falou: a autoridade existe, você furou ela. Eu falei, mas veja bem, fizeram errado. Se fizeram errado, eu vou levar bronca, mas saiba que você fez errado também, eu sou o bispo, eu mando nele. Pior que isso é muito referência à Idade Média, né? Vamos dizer assim. Que é a história de que você tinha os poderes estabelecidos do Estado, mas a igreja estava naquele pé de igualdade, né? Uhum.
um rei ou um príncipe, alguém da nobreza, eles não podiam ir completamente contra os desejos da igreja, né? Sim. É que, na verdade, assim, como o Will se apresentou como padre e estava já cadastrado no templo, aí existe-se uma burocracia que deve ser cumprida e não foi, e o bispo ficou puto, porque a gente chega um pouco mais pra frente no porquê o bispo fica puto, o que faz todo sentido, na verdade. Se falar que faz sentido a igreja ter certo poder, porque aqui, de fato, todas as pessoas existem com uma bênção em cima delas. Independente do quão forte é essa bênção, do que essa bênção faz. Todo mundo tem uma. Todo mundo está diretamente ligado ao seu Deus, à sua entidade guardiã. Sim. Então, faz sentido. Né? Do engraxate ao bispo, o rei, tá todo mundo sobre um juramento, sobre um Deus. Então, tipo, a igreja é importante. Conseguiram montar certo o setup dessa discussão. Não é que nem o Tony Call de fantasia, que é a mesma coisa, só que eu nunca vi alguém na igreja. É exatamente a mesma coisa, só que eu não vi um padre naquele desenho. Recomendo do mesmo jeito. Sim. Que eu não sei se isso acontece normalmente quando você tem igreja dessa maneira, né? Normalmente quando você tem uma igreja sendo representada em algum lugar, a igreja ela é pouco contestada, né? E aqui ela já, logo de início, ela já está sendo contestada, né? Já tem um contraponto ali, né? Não é como se a palavra fosse definitiva. Não é como se a palavra fosse um negócio definitivo, né? Mas também isso daí dá uma ideia de algo que as pessoas não tinham acesso, né? Que são as reuniões de bastidores. Acho pouco provável que na Idade Média mesmo não tivesse atritos, né, entre a igreja e a nobreza. Tanto é que a Inglaterra é a prova disso, né? Tanto teve atrito que eles falaram, vou fazer a minha própria igreja com o rei no lugar do Papa. Sim. Talvez não seja tão representado assim, né? E a gente... na ficção isso não é tão representado, né? Eu acho que quer dizer, né? Mas a gente chega num ponto importante, na verdade, que é o príncipe negociando com o bispo, né? Que, assim, esse cara aqui é bom pra ser nomeado paladino. Aí a gente entra numa situação que era importante a gente ter entendido, né? Que sim, o paladino realmente existe. Qual que é o problema? O paladino é um padre que foi nomeado cavaleiro. Então, tipo, ele tem que ser nomeado cavaleiro, senão ele realmente só é um padre. Isso. Sim. Ele é um padre de batalha. Ele é um padre de batalha, mas se ele não for nomeado cavaleiro, ele não é considerado um paladino. Ok, então a nomeação existe porque existe uma regra. Ok, tá tudo certo. Aí já, né? Não foi ele que criou o nome, infelizmente, ia ser maneiro, mas, né? Sim. De fato, o negócio existe, mas eu não sei se porque o bispo tava puto, se é a questão que o Will é desconhecido. Ele falou, pô, o moleque vai virar paladino porque não sei o que, mas pô, existem muitos paladinos aí, eu realmente fiquei nessa... Porque eu não senti que o bispo ficou preocupado de que ele seria um paladino, ele ficou preocupado porque o Will é meio burro. Não, eu acho que a preocupação dele era de, tipo assim, ele ter menos força nessa... Sim, porque paladino é guarda compartilhada. E isso aí. Entendeu? Ele provavelmente enxergou a mesma coisa que o príncipe, né? Que o Will era alguém promissor. E aí ele não vai ter controle total sobre ele, né? O Sonluf levanta um ponto ali que aí nesse mundo qualquer um pode ser um padre. Eu acho que tem... Assim, eu quero só colocar uma informação que nesse mundo que nós estamos também. Não. Sim. Basicamente, o pré-requisito é ser católico. Não, mas aí você tem que fazer seminário, faculdade, tem que fazer a desgraça toda. Sim, desgraça, não fez o menor sentido. É basicamente a mesma coisa aqui, né? Em Faraó e Paladin. Ele não pode simplesmente
oi, sou padre, entendeu? Então, mas ninguém disse, né? O Will não participou de uma ordem que falou, você está pronto, agora você é um padre. Ele realmente falou, oi, sou padre. Mas precisa que alguém aceite, né? Então acho que a gente chega nessa questão, sem falar que também Floresta das Feras, né? Um pessoal um pouco mais excluído, e fora isso ele tava sozinho lá no templo com a Mari. Mas eu acho assim que a ideia que o Sunluffy falou ali é que não tem tantos requisitos assim para você se tornar um padre, né? Na verdade, eu sinto que às vezes o que eles tentam representar nessas séries e obras de época é que às vezes o cara ele precisa mais ter uma influência do que ele ter o conhecimento sobre aquilo. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer, mas... ter quem indique, né? Porque o Will, ele entrou com conhecimento, né? Uns 200 anos defasado, mas com conhecimento. Não precisava de um diploma, de um registro de categoria, né? Ele não precisava, sei lá, do CRT, do Conselho Regional. Ele se apresenta como representante da deusa, não como fiel. Sim. Né? Também vale o ponto de que ele passou pela uma prova, vamos dizer assim, que é a aprovação da própria Grace Field, né? Então, eu não sei se varia pelo tipo de bênção que a pessoa recebe, porque eu duvido que, sei lá, o Blood ia receber a bênção de ser um padre do deus dele lá, que eu já esqueci qual é. Ou o próprio Gus. Tipo, não, o Will, ele vem representando uma bênção da deusa e vem como representante dela, então, não sei, né? A gente fica um pouco confuso. Mas o que é mais legal, assim, né? Já acho que a gente vai entrar. Acho que na parte mais legal, né? Que é o Will conversando com o bispo. Conheci a filha do bispo, fui adotado, não sei o que, faço parte da igreja. Quando ele foi nomeado pra cá, veio uma galera junto com ele, eu vim junto, então aqui, não sei o que. Olha como ele é uma pessoa legal e influente. Aqui, o Will meio que fica nessa. Bom, se você é considerada a filha dele, ele veio com o pessoal de um outro lugar, porque ele é importante o suficiente pra ser mandado pra cá, pro meio do nada, pra fazer as coisas funcionarem, e não sei o que, então, tipo, realmente, talvez ele só seja um pouco estressado, né? Então, o mais legal, né, do diálogo que eles têm depois, é que você percebe que ele é desse jeito para poder... Por uma razão, né? A forma como ele exerce o controle da situação exige que ele seja mal visto, né? É a estratégia dele. Ele é o político, o conhecido político rouba mais faz, entendeu? Exatamente essa ideia que ele representa. Ele acha que as coisas que ele faz são um mal necessário para que ele possa exercer o controle, né? Exercer o controle e principalmente impor o respeito, né? Porque ele mesmo fala, eu cheguei aqui no meio do nada, esse lugar aqui é a situação, sei lá, a civilização está se construindo aqui, porque de White Sails para trás é só mato, literalmente. E se eu não tiver pulso firme e não gritar, porque em terra selvagem, ou você ganha no soco ou você ganha no grito. Então, se eu não ganhar no grito, eu fico para trás. Aí vai foder toda a parte das igrejas. Então é um negócio que né, ele tem que fazer, porque senão ele não serve pra nada naquele lugar. Essa é a questão. Vocês acham que o anime ele acabou indo pra um lado mais... Ou talvez seja só esse episódio, né? Ou impressão minha por conta desse episódio, um lado mais político do que o que realmente eles apresentaram no início, que tinha uma parte mais de voltada para o mundo de RPG, que tem bastante combate, que tem bastante luta ali no meio. Então, eu não sei se é a ideia que tu tá falando, que ele é um pouco menos ação e mais a relação do Will com aquele mundo, né? Mas uma relação com um mundo que é extremamente hostil a ele, é um mundo muito político e ele não é um cara tão político assim, né?
Uhum. E ele não foi me apresentado, pelo menos, como cara político. Então é um mundo que é difícil pra ele, eu acho. Também a questão é que tecnicamente ele tá tentando enfiar o dedinho dele na história do mundo, né? Porque existe uma situação que é perigosa e que acontece há mais tempo, porque tem o chefe demônio da montanha que tá atazanando todo mundo faz tempo e ele quer resolver o negócio utilizando-se de uma situação política, né? Porque ele quer criar um exército particular dele para resolver um problema, mas, né? Isso fica complicado. Você só fala, então posso? Falo, calma aí, mas não é assim, né? Você sair deixando abrir milícia aqui pra você caçar monstro e resolver nosso problema é meio complicado, né? Ô Bruno, Pode falar. você pode ler nos comentários aí? Vamos ler os nossos comentários. Estou aqui, abrindo a aba. Tá, vamos lá. O Solo falou que todo mundo pode ser padre, benção da deusa, tá. Não sei porque esse príncipe me lembrou do príncipe de Overlord, arrogante demais. Eu nem... Qual príncipe de Overlord? Talvez esteja da terceira temporada que eu não assisti inteira, né? Fábio, você assistiu mais do que eu ou não? Eu assisti exatamente nada. O Son Luffy falou que a história foi mal elaborada no anime, acho. Son Luffy, elabore mais a sua opinião, porque eu tenho curiosidade de entender que ponto você achou que foi mal elaborado. Eu concordo em um certo ponto. Que até onde a gente chega, onde a história pode chegar, a temporada vai terminar sem final. Sim, desculpa, a temporada vai terminar no cliffhanger. Pode terminar, né? Porque às vezes de repente funciona. No cliffhanger safadíssimo, que era um setup para o próximo episódio e vai ficar pra sabe-se lá Deus quando. Mas eu acho que o intuito é esse mesmo. Eu não acho nem que se pode, eu acho que vai. Então, eu acho isso, tipo, essa história funciona, e a gente vem de um Aquatope, numa temporada maior. Não. Eu acho que a ideia é... Nos vemos temporada que vem, se ela existir. Então, eu acho que essa aposta, ela faz exatamente ao contrário, citando novamente o nosso querido que ficou muito tempo apagado, God of High School. Que eu tenho pouco espaço, vou enxugar a história e nada vai fazer sentido. E aqui eu tenho pouco espaço, eu vou usar o que dá da história e o final vai ficar fraco. Porque eu tenho um setup enorme que não vai ter continuação. Então, mas eu acho que a expectativa deles é que tem, entendeu? Eu acho que eles estão trabalhando com essa possibilidade. É porque às vezes a gente não sabe dos bastidores, né? Às vezes já tem uma segunda temporada contratada e... Mas você vai ficar 6 meses, 1 ano com uma temporada pela metade, porque a temporada vai ficar pela metade. Não foi o primeiro anime que fez isso, né, Fábio? Não, eu sei, mas ser igual a quem fez errado não faz você ser bom. Então, eu tenho assim, vamos lá, sentimentos mistos com esse ponto de fazer errado ou não. Se tem a certeza que vai ter uma continuação, eu tenho menos problema do que quem deixa em aberto sem ter certeza se vai ter uma continuação ou não. Mas o que acontece... Tipo assim, se vier com um anúncio no final da temporada, falando, a gente continua depois, eu entendo, isso aqui foi a segunda metade de uma história. A primeira metade de uma história. O problema é que a Children's Playground não é um estúdio que dá pra confiar, tá ligado? Se isso aqui não realmente segurar comportamentos muito infantis, né? Mas se essa temporada não segurar patrocinador, cara, isso aqui vai demorar pra terminar. E a gente vai ficar numa situação que, por exemplo, o 86, ele termina a primeira temporada de um jeito muito bom. E esse jeito muito bom conecta de uma maneira excelente a segunda temporada. Sim. Então, assim, isso aqui, esse final, funciona. Ignora o episódio 10 e fica só... Se você assistiu o episódio 9... Você fala, esse anime acabou. Você assistiu o episódio 10, você fala, segunda temporada é interessante. E começa a segunda temporada. Só que a gente chega... no elefante branco na sala, a primeira temporada de Attack on Titan, também, muito boa. Deixa o cliffhanger safado lá no final, mas ela encerra bem a história. Se nunca mais tivesse nada de Attack on Titan, tava todo mundo tranquilo, feliz.
Era assim, na verdade, era o que todo mundo desejava. Hoje, todo mundo... É aquele famoso, meu Deus, tinham gigantes dentro da muralha esse tempo todo, faça o final você mesmo. É isso aí, Mas é que a gente não pode simplesmente, eles estão subindo a montanha atrás do chefe demônio, eu faço o final você mesmo. Não, né? sim. Eles vão abandonar a história na metade. Por isso que eu acho que para terem feito essa escolha já deve vir engatilhado com o anúncio de... Nos vemos daqui a 6 meses, por exemplo. Eu espero, porque eu não acho que isso vai ser um final muito legal para uma temporada. 86 eu acho que foi assim, né? Eles engatilharam direto com o anúncio, não foi? Foi 6 meses de diferença. Sim. Não foi um ano. Acho que foi 6 meses. 2 ou 3 temporadas de diferença. Não dá um ano. Sim. Então, tipo, ele realmente foi planejado para ser desse jeito, mas ele segura, né? Farol e Paladin, não sei. Sim. O Son Luffy, ele manda ali que ele acha que a história foi mal elaborada no anime, no desenvolvimento do personagem e no enredo da história. Eu não acho que o desenvolvimento tá ruim se a gente tivesse mais episódios. Para 12 episódios... acho que o problema desse anime é ritmo. Então, mas eu realmente tô com o mesmo problema de Aquatope, tipo... Tem mais história além disso e o ritmo da primeira temporada vai ficar muito louco na segunda parte, tá ligado? Onde você acha que tá... Nossa, beleza, temos desenvolvimento. Aí você entra na segunda parte, você não tinha desenvolvimento. Desenvolvimento tá na segunda parte. Tipo, você vai cá, agora está sendo desenvolvido. Então assim, se a gente ficar realmente nesse pedaço, com esses 12 episódios, você vai ficar... o pessoal tá meio mal desenvolvido, né? Tem que esperar a próxima temporada, então... Só que eu entendo, eu realmente entendo o problema, porque eu vejo o problema. Eu tenho um comentário para fazer. Deve ser muito difícil ler qualquer coisa com uma com a Ananzinha escrevendo músicas aleatórias enquanto você está tentando ler. Eu quero só fazer esse comentário, que na hora que eu vi essa cena no episódio, eu fiquei pensando, puta que pariu, que garota chata. Ninguém falou que o bardo era legal. Se alguém te disse em algum momento que o bardo é legal, essa pessoa está mentindo. Eu não estou falando dela, eu estou falando de todos. Eu acho é pouco. O personagem de destaque não aguenta aquela menina elfa tocar aquilo. Deixa aquilo no mudo. Viu? A gente não combinou e ele fez um comentário simultâneo comigo. Então, cara, assim, eu gosto, mas né, está errado, eu entendo que está errado, e tá certo reclamar que está errado, mas eu gosto do tipo de história que eu tô vendo. Deveria ter mais episódios pra temporada fazer sentido? Deveria, mas né, o tipo de história que eu estou vendo eu gosto. Eu entendo o que tu fala. Dá pra contar boas histórias assim, eu curto várias histórias que são nesse estilo. Eu só acho que esse anime, principalmente depois da saída do trio favorito de todos, ele tem alguns problemas de ritmo, entendeu? Ele é meio devagar em certos momentos que ele não precisava, e aí dava pra dar uma agilizada. Ele não precisa ser plot 100% do tempo... Reviravolta uma atrás da outra. Não precisa. Não, é chato e ele começa a se perder. O anime que tenta fazer muito plot twist, na metade ele fica chato, no final ele se perdeu. Já aconteceu com outras obras. Mas eu acho que o ponto também é que ele chegou num ponto que talvez ele estivesse muito atrasado, e aí ele começou a fazer os episódios muito monótonos para ele tentar contar histórias que ele não tinha contado ainda, né? E aí ele acabou se atrasando. Ele não pode ser tipo um Senhor dos Anéis da vida, de eu vou interromper aqui no meio do caminho e acabou, tipo, na próxima temporada eu volto. Porque talvez não tenha uma próxima temporada. A gente tem dois problemas. É meio verdade isso que eu vou falar, porque assim, o anime, quando ele é baseado numa light novel, a light novel pode fazer o que ela quiser, tecnicamente. Mas não quer dizer que o anime possa ser exatamente muito parecido igual a light novel. Cara, a light novel de Farol e Paladin deve funcionar muito bem no ritmo que a gente tá vendo no anime, sabe? Esse ritmo lento, essa coisa política, esse monte de diálogo, pouca ação. Existem muitas histórias que funcionam muito bem com pouca ação se a narrativa estiver muito boa.
Mas Faraway Paladin, em questão de anime, ele falta. Não que eu não goste, eu gosto, mas assim, ele falta. O gato tá louco aqui, calma aí. Ô Bruno, Sim. lê o comentário do Son Luffy, cara. Comentários do Son Luffy. Tá. Ele tem a proteção da deusa da luz. Não é só isso. Ele tem uma missão direta. Sim, tipo assim, ela deu, fala assim, ó, tu tem aqui, ó, sei lá, 30 dias pra entregar não sei quantos fiéis aqui na minha mesa. Uhum. É basicamente na verdade, isso. Na verdade, o que o Will falou pro príncipe, né? Quando você carrega uma tocha embaixo do sol, você não serve pra nada. Parafraseando muito foda agora, mas é isso que ele falou. Eu me dispus a carregar uma tocha e ela me deu a missão de adentrar o escuro. É por isso que eu faço o que eu faço. Uhum. Sim. A ideia dela com relação a ele é que ele leve a mensagem para locais aonde ela fará falta, né? Uhum. Onde ela tá fazendo falta no momento. Sim. E, né? Ele vai ser o defensor dos oprimidos. Defensor dos oprimidos e aquele que retorna os mortos-vivos de volta ao ciclo. Então, tipo, ele falou que ele ia fazer isso, a culpa é dele. Sim. Putz, mas o Son Luffy tá falando ali que era uma piada e que pena que a gente não entendeu. Xai, a gente falhou mesmo, hein? Nos falta sermos mais iluminados. Pois é, nós não fomos brilhantes nesse momento. Não, e o problema é que o Bruno tá tentando enfiar um monte de piada pra cobrir a falha dele e não funciona. Mas é engraçado a tentativa. Eu tô num apagão agora. Então, a gente chega nessa questão, né? E, né, pra setar de vez o RPG, o que é legal, mas realmente eu acho que começa a ficar... Tem tanta pouca coisa acontecendo que eles têm que enfiar tanta história que a gente saiu do príncipe pra igreja pra guilda dos aventureiros. Em um episódio só. Então, aí acaba ficando corrido demais, né? Mas então, eu acho que não tá nem assim, corrido. Eu acho que eu não esperei que ia ter algo. Eu nem esperava, Fabio, que ia ter alguma coisa diferente. Eu nem esperava que ia. Vou ter alguma coisa que avance bastante a história. Não, eu achei que o episódio ia ser isso mesmo. Ia ser só conversa do começo até o fim. O problema. Depois da metade do episódio, é isso. O problema não é só a conversa, é que a gente tem 3 núcleos de diálogo, tá ligado? Os diálogos, apesar de interessantes, eles não seguram tão bem o tempo do episódio que a gente entra no terceira parte do diálogo, que é quando ele vai pra Guilda dos Aventureiros chamar a galera para o Esquadrão Suicida. Tanto tem pouca coisa acontecendo que, beleza, o Rei Strove lá, ele fala, não, se você está procurando um bando de malucos, idealistas, que não querem dinheiro, querem fama e glória, porque são tudo louco. Falou, bom, a verdade é que é bem dessa mesmo. Então nós vai, porque nós é louco também. E beleza, já terminar daquele diálogo que podia ser algo mega interessante, eu acho legal. Uhum. Ele dura tão pouco tempo que você tem que pegar a Bee e jogar ela de volta pra falar para fazer backstory do próprio Neutron. Uhum. Tipo, esse cara é esquisitão, porque ele pega o trabalho, resolve o trabalho, vira as costas e vai embora. Eu não consigo terminar uma música sobre ele, porque ele é famoso, mas ele fica aí ele fica com esse monte de churumela. E a gente tem 2 conversas com o Restroff. Só eu acho que você está parecendo um pouco demais, tá ligado? Não que ele não seja um personagem interessante, eu acho que ele só não precisava aparecer 2 vezes, com um corte entre essas 2. Se ele tivesse seguido uma cena só, era uma coisa. Agora você apresenta ele, corta, volta pra ele. Senhores, vocês acham que se a gente tivesse garantido do começo até o fim 26 episódios, por exemplo, Uhum. vou ter uma temporada de 26 episódios,
Vocês acham que agora a gente estaria vendo outra coisa? Seria Não, eu acho que a um questão rumo é. diferente? A questão é, a gente sabe que demora. E aqui não é esse caso, a gente sabe que tá curto. Porque você vai, beleza, uma série de 24 episódios, 26 episódios, tudo bem, o começo ele pode ser um pouco mais arrastado, ou tipo, essa parte é chata, essa parte é mais desse jeito, pra dar o setup na terceira parte, porque o clímax lá longe é muito bom. Então, a gente vai terminar. Eu sinto que a gente vai terminar na metade. E mesmo terminando na metade, essa metade precisava terminar mais interessante. Eu tenho medo de não ficar. Que Ou de não criar, de não trazer interesse pra continuação, uma eventual continuação. Porque assim, não que vá ficar ruim, mas cara, ele tá procurando uma galera, metade a igreja vai conseguir, a outra metade ele chamou na Guilda dos Aventureiros, ele vai ter que subir a montanha pra achar o chefe demônio, sabe lá onde, e derrotar ele em 2 episódios. Ou ele não vai, ou essa história vai ficar na metade. Tipo, e se ele derrotar o chefe demônio em 2 episódios, vai ficar muito rápido, não vai fazer sentido. Vai ser The God of the High School mais uma vez, né? Que chegou no fim, aí, tipo, os personagens normais, assim, tá lutando, daqui a pouco os caras tão voando. Os caras tão voando com um corte seco entre uma coisa e outra, porque o meio foi todo picotado, tá ligado? E a questão não é que esse meio vai ser picotado. Tipo, vai ser o final picotado, porque você tem que terminar em 12. É isso que eu tenho medo. Ou ele vai terminar muito chato, tipo, tá, terminou. Vamos esperar pra ver se fica bom. Ou o final vai ficar ruim, porque vai ficar corrido. Ou ele nem vai. Esse que é o problema. Sonolfo manda ali, não seria um Big Tree se formando? Nem te conto. Será que o... Que assim, se o Urestra for um personagem mais interessante, beleza, porque a gente tem um problema, né? O Bruno já falou isso mais de uma vez. Você se despede de 3 personagens que eram muito bons no prólogo. Você precisa de personagens depois do prólogo que sejam pelo menos muito bons. Porque senão, beleza, vamos ficar aqui com o Menel. Eu acho o Menel meio bosta. Então, infelizmente, você se ferrou porque o Menel vai ficar aí pra sempre. Vai ter que aguentar essa desgraça e nem sempre é bom. É isso, tipo, nessas vantagens que, apesar de errar no começo, quando a história de Boku no Hero avança a um ponto que o Mineta não faz nada e você esquece que ele existe, você fica feliz. Agora imagine você ter que aguentar o Mineta. A gente já aguenta o Bakugou. Entende o que eu tô falando? Tipo, você pega um personagem ruim e esse personagem ruim vai ficar grudado no teu pé até o fim da história, sendo que você começou com personagens muito bons. É de escandelhar. Então, assim, a gente tá com um pouco... Não que, assim, eles precisem ser muito bons muito rápido. Eles podem se tornar muito bons, né? Mas aqui a gente tem 12 episódios. O problema de tudo é o tempo aí, mas talvez se fosse mais honesto terminar, tipo, em 1/3 da história, nos 12 episódios ali. Então, depois pleitear mais temporadas. Assim, a gente vai. Assim, eu estou preparado para aceitar que o final dessa temporada é só médio, sabe? Morno. Porque ele pode ficar muito ruim, mas se ele for morno, beleza. Falando, beleza, acabou a temporada. Sim. Ô Fábio, o Sonluf tá mandando ali. Fábio, você pega demais no pé do Mineta. Ele é melhor que o Bakugou. É divertido. Não, eu não pego muito no pé do Mineta, não, que é muito baixo. Eu não abaixo até lá, não. Eu não vou fazer esse esforço pegar no pé do Mineta, não. Olha só. Cara, eu gosto do Bakugou. Esse que é o problema, cara. É um problema. Eu acho o Bakugou legal, cara. Eu gosto mais dele. Assim, né? Na medida do possível, eu acho o Bakugou um personagem mais interessante que o Mineta, que o Mineta ele é um personagem muito raso, muito mais raso do que o Bakugou, né? E o Bakugou, ele... se for na parte engraçada, direto eu dou risada com ele, porque ele tá gritando num momento que não era pra ele gritar, e aí eu acho engraçado, sabe? Eu grito demais. Eu concordo um pouco com... Mas o meu problema com o Bakugou não é nem o grito, eu acho... Já falei isso aí, não quero ensinar, que se a gente olhar a história... E eu vou falar, o que eu vou falar vai ficar confuso.
o Bakugou se tornou sozinho um personagem ruim. E eu fui o mais recente que assistiu a primeira temporada, ou reassistiu a primeira temporada. Uhum. E, cara, aquele maldito flashback do Bakugou criança, porque ele tá puto com o Deku, de que todo mundo, olha, ele tem um poder forte, ele vai ser um herói forte. E ele vira esse cara merda. Eu falo, mano, eu não quero aguentar esse cara aí. Sabe? Ele não tem um problema familiar que nem o Todoroki. Ele é aquela coisa chata sozinho. É o antagonista. Então a gente entra na questão, mas o Sono falou que provavelmente o final vai ser fraco. E é triste porque assim, o problema não é o clímax ser muito absurdo, você ficar no hype pra caralho, explodir sua cabeça e tudo ser incrível. É realmente fraco, porque tipo, não é aquele final da temporada que você vai ficar, puta, vai que bom. Personagem, finalzinho gostoso, tipo, entendi. As pontas se fecharam e mesmo que eu não tenha chorado, é um bom final. Não, é realmente um final fraco, porque tipo, não vai terminar. E eu fico triste em ter que aceitar isso, na verdade. Uhum. Eu gosto muito de Faroe Paladin. Quer dizer, Fábio, que a sua nota vai ser oportunidade perdida? Não acho que chega a esse nível. Se a segunda temporada não for anunciada, é uma oportunidade perdida. Então a gente tem que esperar o último episódio pra saber se minha nota é essa. Complicado, né? Porque se ele não tá instigando a gente a continuar. Então, agora... mas a gente tá chegando. Então, a gente tá chegando no episódio 12 e a gente não tá instigado. Se isso fosse um episódio 10 de 24, eu não precisaria estar instigado agora, mas isso é um episódio 10 de 12. Sim. E estar instigado significa várias coisas, né? Depende do que a narrativa quer fazer. E na verdade a gente não tá. Independente. Sim. Tem toda a razão. Então a gente chega, assim, a um episódio. O episódio em si é bem bom. Mas no contexto geral ele fica meio fraco porque ele tá no lugar errado, talvez, né? A gente tem que saber qual que é o último episódio pra saber se isso aqui tá no lugar errado, né? A gente tá um pouco lidando com o desastre enquanto nem começou a chover. Mas, né, tipo, o episódio em si é bom, mas a gente tem que estar se preparado. A gente já está, né, num ponto de final de temporada. Vocês falando que é um bom episódio, me parece que a gente estaria ignorando que não é que a gente estaria ignorando, mas é como se a gente estivesse olhando ele isoladamente, sabe? E isoladamente eu acho que ele é um bom episódio, mas... Isoladamente ele é um bom episódio, tanto que, acho que você não estava com segunda-feira, o Bispo no episódio passado, no episódio 9, é um personagem. Uhum. E olhando aquele episódio isoladamente, ele é um péssimo personagem. Uhum. E foi o que eu falei no começo, a graça de fazer isso semanalmente é você chegar no episódio 10 e o Bispo ser um personagem interessante que tem uma mensagem fortíssima e que é parte importante, talvez ao alicerce do crescimento do Will ao longo da história. Mas eu gostaria de dizer que eu adiantei essa informação aqui. Eu falei que o Bispo tinha toda a cara de ser aquele personagem que parece ser um cuzão, mas na verdade ele não é. Ele é o. É um clichê bem comum também de histórias, sim, né? Não deixou que de é ser um cara cuzão, que parece ruim. Parece ruim, mas na verdade ele é bom de uma maneira torta. Que é também um clichê bem comum, né? Não vou dizer que é necessariamente a coisa mais inventiva da história. A gente entra naquela... Você ganhou a aposta que você perdeu no episódio final de Aquatope. Exatamente. Estamos aqui... A gente é 50% de chance de estar certo. Exatamente. O Fábio está aqui para jogar os meus erros na minha cara. Não, porque o problema é que o seu erro foi ter concordado comigo. Porque a gente apostou a mesma coisa. Mas. Isso eu gosto disso, né? Da história que nos permite alguma coisa para poder teorizar, né? Sim. Senão vira só uma grande narrativa de eventos. A gente fica só narrando os eventos. Uhum.
Assim, É verdade. talvez eu não esteja conversando o que eu gostaria de conversar sobre Faraway Paladin, né? Mas aí eu perdi, né? Infelizmente. Mas ainda assim a gente consegue conversar além do que fazer a narração da narrativa. Uhum. Só antes da gente terminar esta bateria de acontecimentos dessa live, o Son Luffy comenta: melhor personagem é o Ochako, agora realmente alguém está falando algo certo. E segundo é a Toga, agora alguém está falando algo muito errado. E o bispo anda na diagonal, né? Exatamente, a gente olha ele de frente, mas quando você vê ele tá de lado. Você fala, ué, por que você foi parar aqui? Não entendi. Eu consegui estragar a piada do Son Luffy, eu peço desculpas. E aproveitando esse momento horrível, eu peço ao Bruno, porque eu acho que o Guilherme não terminou de engolir a água. Agora sim, mas respira um pouco, porque essa foi ruim. Tristeza. Tristeza. É uma forma de definir. Bruno, em até 3 palavras, qual é a sua nota para o episódio 10 de Faraway Paladin? Em homenagem ao nome do episódio seguinte, eu digo que é Aí Vem o Desespero. Muito bom, eu queria ter entendido a Machucando piada, o mas eu fechei o episódio antes de saber qual era o nome do episódio seguinte. Então, Guilherme, nos dê aí a sua nota em até 3 palavras. Poxa vida, tá faltando combate. Eu gosto de luta, cara. Eu tô aqui pra ver um paladino. Um paladino pra mim não é o cara que conversa, não é o cara que é político, pura e simplesmente, cara. Eu queria ver um paladino, cara. É o Faraway Paladino. Eu quero ver briga, eu quero ver luta. Tem. Eu fico chateado porque esse anime aqui não tem luta. E, assim, complementando a nota do... Traduzido é o... Em vez de ser o paladino, é o paradinho, né? É o paradinho. Obrigado, Bruno, por elevar ao astral desta live. Mas assim, fora o Guilherme achar que tá faltando luta, eu sou concordado a dizer que realmente está faltando conflito. Que mesmo toda essa discussão política toda aí, eu não senti que era um conflito de verdade. Apesar de, tipo... o choque de ideias fazer sentido, eu não senti que nenhum choque dessas ideias foi um conflito de verdade. É um grande setup gigante que tá nessas... White Sails é um setup enorme que, né, eu tô com um pouco de medo de saber onde ele vai parar. Mas eu tenho que dar a minha nota aqui, né? E o episódio 10 de Faraway Paladin é 3 conversas, porque é muita conversa nisso aí, cara. A gente tem 3 setups diferentes de coisas acontecendo. Apesar de que no final ele realmente foi coroado cavaleiro, mas ninguém se importa com essa cena. Acho que a melhor cena do final é ele tá falando com o vice-bispo lá. Ah, não, tá, não sei o que, pá. Alguém puxa a mão dele. Ô, Will, tamo tirando 5 minutos de porrada sem perder a amizade, vamos embora. Fala, porra, vou indo lá. Tá ok, então. E antes da gente chegar ao final de mais uma live aqui no Tasquete, eu peço encarecidamente a você que nos siga em nossas redes aqui, @paprofundo. Tem Twitter, tem TikTok. Eu não coloquei o logo do Quai aqui até agora. Pra você que tá vendo aqui no YouTube, ó, twitch.tv/paprofundo. Pra você que tá aqui na Twitch, quer deixar um comentário no YouTube, procura Papo Profundo lá no YouTube, que a gente não tá com o link personalizado ainda, porque demora um pouco pra conseguir, né? E a gente dá essa moral aí pra gente. Se você tiver assim muito afim de ajudar a gente, você pode se inscrever nesse canal aqui da Twitch, dar o seu subprime. De repente você tá com o Prime aí parado, você usa Amazon Prime pra assistir The Boys na Amazon e sua Amazon Prime aí tá parada, você pode se inscrever com essa Amazon Prime aqui. É só linkar a sua conta Amazon com a Twitch, dar uma inscrição gratuita. Você tem direito a uma inscrição gratuita por mês, você pode entregá-la a quem você quiser e a gente agradece se for com a gente. Se você tá muito afim, aproveita que é final de ano, a inscrição tá na promoção, 20% de desconto na promoção, tá R$6,40? Posso estar enganado?
Então tem descontinho aí pra você se inscrever nesse canal, assim, que você ajuda muito a gente a comprar a nossa webcam, a comprar a nossa iluminação. Sim. 6,32. 6,32, errei por 8 centavos aqui, tô melhor que o Datafolha. A margem de erro do Ibope aqui vai bem mais longe. Eu agradeço o Sonluf que esteve aqui com a gente. Ele falou, não ouvi as últimas palavras porque a net caiu. Eu acho que na verdade isso foi sorte. E minhas 3 palavras, deusa da luz. E eu acho que a nota dele foi a melhor também. Foi de longe a melhor. Muito bom. Então, eu me despeço dos meus queridos colegas. Adeus, Guilherme. Adeus, Bruno. A gente volta quinta-feira agora. Episódio final de Tactic Op Destiny. Eu só digo uma coisa: promete. Já saiu? Não, sai amanhã. Ah, tá. Ok. Por isso que só promete, né? Ainda não compromete. O episódio promete porque ele não saiu e porque a live é só na quinta. Sim. Olha aí. Eu não sei se a gente volta segunda que vem, provavelmente sim, mas carece de fontes. Sim. Estamos decidindo. O Sonluf se despede também de todo mundo. Valeu. Valeu. Adeus. Olha que é o final, tá aqui.